Olá, seus cabriados, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo. E recentemente foi lançada a DL160, que já chegou arrasando tudo. Em alguns lugares já saiu até o preço, já fiz um vídeo anterior, tem aqui no card, você pode assistir. O vídeo em que eu falei que essa moto estava custando até 28 mil lá em Belém do Pará. Mas aqui em São Paulo também já saiu em algumas lojas o preço e o preço foi bem menor. Então, diante do preço que está a DL160, qual moto seria a moto que iria bater de frente ali, que ia concorrer? Vamos bater ela de frente com a Titan para ver qual é a melhor moto entre as duas. Você escolheria uma das duas pelo valor, pelo que ela oferece, pela reposição de peças, pelo pós-venda? Então vamos analisar um pouco quem é que tem mais vantagem. Vamos lá. Primeiramente a gente vê aqui a Honda, toda poderosa Honda, com a sua CG Titan 160. Se você analisar bem, durante o comparativo a gente vai ver que as duas motos são praticamente iguais, com algumas diferenças mínimas, mas são praticamente iguais. Diferente de uma moto crossover que a gente pode colocar aqui, por exemplo, a NH 190, você vai ver que é muita diferença. Vou fazer um vídeo também da NH 190. Vamos analisar agora as duas motos, fazer esse comparativo e ver qual é a diferença que tem entre uma e outra, para que você decida no final qual você compraria, tá? Então, como eu sou aquele bom leitor de ficha técnica, como muitos dizem, né? Não tenho condição de comprar moto, porque tem gente que tem condição de comprar moto. Então ele vai lá, compra a moto e mostra a moto. Então esse aí não é leitor de ficha técnica, esse aí é o que está fazendo correto. Ele é o único que é certo no Brasil, tá? Os outros que não têm condições de comprar moto, esses são errados. E eu sou um deles, eu sou um errado. Mas, como eu não ligo para a opinião de ninguém, eu faço aquilo que eu quero, então eu vou lá e faço um comparativo mesmo assim. Mesmo que eu não tenha condições de comprar a moto. Mas eu andei nas duas motos, tanto na 160 da Honda como na 160 da Hanjui. Já andei nas duas, posso sim fazer o comparativo. Então vamos lá. Aqui tem Hanjui 160 e Titan 160 da Honda. O motor é praticamente a mesma coisa. Eu nunca vi um motor tão parecido entre as duas motos como esse aqui. Motor 4 tempos para as duas motos. OHC para as duas motos, refrigerado AA para as duas motos, monocilindro para as duas motos. Não faz diferença nenhuma, o motor é exatamente igual, tá? Cilindrada, 162 cilindradas, o motor da DL160 para 162,7 para a Titan 160. Veja que até na cilindrada os motores são iguais. Potência máxima, 14,9 cavalos a 8.000 RPM para a DL160 e 14,4 cavalos a 8.000 RPM para a Titan 160. A gente tem também o torque máximo de 1,4 kgfm a 6.500 RPM para a Hanjui 160 e 1,4 ou 1,41 é um pouquinho a mais só, não faz diferença quase nada, é 1,4 mesmo, a 6.750 RPM para a Titan 160. As duas têm transmissão de 5 marchas e uma pequena diferença aqui, a suspensão dianteira da DL 160 é de 110 mm, ou seja, eu vou deixar tudo em centímetro que fica mais fácil de a gente entender. Eu até falei em algum outro vídeo que seria 10 centímetros, não, é 110 milímetros, dá 11 centímetros. E a suspensão dianteira da Titan 160 é 135 milímetros, 13,5. Suspensão traseira, 12 centímetros na DL 160 contra 10 centímetros na Titan 160. Aí a gente já vê uma diferença, porque chamo ela mais de crossover, né? Porque é a suspensão monochoque de 12 centímetros na DL 160, enquanto a Titan, suspensão traseira, 2 amortecedores de 10,6 centímetros. Na parte de freio, mais uma vez, a DL 160 sai na frente. Ela tem freio ABS nas duas rodas, enquanto a Titan só tem freio ABS na roda da frente e na roda de trás ela tem freio a disco comum. A DL160 ela tem 2 pistões no freio dianteiro e 1 pistão no freio traseiro. A Titan a mesma coisa. A diferença é que no freio traseiro não tem ABS na Titan 160. O disco dianteiro da DL160 é de 276 mm, o traseiro 220. Na Titan, o disco dianteiro é 240 mm, no traseiro é 220 mm. Então, novamente, na questão de freio, a DL sai na frente, tanto por ter o ABS nas duas rodas, como por ter o disco maior também. E outra coisa que a Titan ganhava até o ano passado é a capacidade do tanque, que até o lançamento de 2025, né, 16 litros. E agora, a partir de 2025, com a nova Titan, passou a ser 14 litros porque ela veio com aquela cobertura de plástico. Então, para colocar aquela cobertura, diminuiu-se o tanque. O tanque ficou do mesmo tamanho por fora, mas por dentro ele é menor. Veio com 14 litros. O da DL é um pouquinho menor, 13 litros. Na questão do óleo do motor, a DL 160 para fazer a troca de óleo é 1.200 ml, enquanto a Titan é 1.000 ml para fazer a troca de óleo. A Titan leva um pouquinho vantagem porque você fazendo a troca é só colocar 1 litro e pronto, enquanto a DL você tem que estar colocando 1 litro e guardando o restante para colocar no próximo mês, e isso é meio chato. Para mim é uma vantagem a Titan ter a troca de óleo com 1 litro certinho. Na questão de peso, a Titan fica mais leve, porque
A DL160 pesa 149,5 kg, ou seja, quase 150 kg. Isso em ordem de marchas, ou seja, com todos os fluidos. Já a Titan 160 pesa apenas 120 kg, mas é o peso seco. Quando colocar todos os fluidos, que é o óleo, que vai pesar aí 1 kg praticamente, né, por causa de 1 litro de óleo, mais os 14 litros de combustível, né, então vai pesar aí, sei lá, de 120 vai pesar uns 135 kg mais ou menos. Mesmo assim, fica bem mais leve do que a DL160. Ganha um pouquinho da DL160 na questão do peso. As dimensões dela, que a gente já viu aqui, que em questão de suspensão é praticamente a mesma. Agora vamos ver as medidas da moto. A altura da DL160 é de 119,5 cm contra 109,5 cm praticamente da Titan 160. Então mudou aí 10 cm de diferença. A largura da moto da DL160 é 75,5 cm e da Titan 74,7, ou seja, 1 cm de diferença também, não muda quase nada. O comprimento da DL160 é de 202,5 cm. Enquanto da Titan é 203. Nesse caso, o comprimento a Titan é um pouquinho maior. Ou seja, a DL é mais alta, mais larga um pouquinho, mas é mais curta no comprimento. A distância entre eixo é de 134 para a DL e de 131 para a Titan. Você veja que a Titan mesmo ela seja comprida, mas a distância entre eixos é menor. A altura do solo da DL160 é de 16 centímetros, enquanto a altura do solo da Titan é 19 centímetros. Então, se você olhar bem, a Titan é até mais alta do que a DL160. Ou seja, o que é que caracteriza a DL160 como uma crossover? Porque em todos os números aqui, ela está ou igual, ou inferior, ou passando pouca coisa da Titan. Então, ela é praticamente uma Titan. Não vejo diferença nisso aí, né? A altura do assento, então, será que tem pelo menos uma diferença aqui? 79,5 centímetros para a DL de 160 e 79,5 centímetros para a Titan. É a mesma altura de assento. Agora vamos para os pneus. Pneu dianteiro 180/17 para a DL 160 e 80/118 para a Titan 160. O traseiro 130/70/17 para a DL 160 e 180/18 para a Titan 160. Ou seja, a Titan vem com roda de 18, a DL vem com roda de 17. A iluminação na DL é toda Full LED. Tem essa vantagem, né? Para quem gosta de iluminação Full LED. Eu prefiro que os pisca não seja Full LED, porque o pisca é a parte mais fácil de quebrar e o LED ele é caro, enquanto o pisca comum ele é mais barato para você trocar. A eficiência é a mesma, não vai mudar praticamente nada. O que muda a eficiência é no farol, e as duas têm farol de LED. A lanterna também é de LED e as duas também possuem tomada USB. E agora, para a gente finalizar o comparativo, vamos ver a diferença de preço entre uma moto e outra. A gente vê aqui que na região de São Paulo, o preço que está saindo nas lojas, em média, dependendo da loja, porque vai ter loja mais barata, vai ter loja mais cara, mas a média do preço da DL 160 é de R$ 23.500, enquanto a Titan 160 está com a média de R$ 25.000. A gente tem que colocar também a questão do preço de revenda da moto. É importante você saber se a sua moto vai ter uma boa revenda ou não. E neste caso, a Titan ganha disparado, porque a DL160 da Hanjui, a gente sabe que depois que você compra a moto, fica difícil vender a moto e quando vende, vende bem mais barato. Enquanto a Honda não. A Honda você perde pouco porque ela tem uma grande revenda. É uma moto que tem mais de 1.200 concessionárias espalhadas por todo o Brasil. Tem também várias empresas que fabricam peças paralelas para essa moto, enquanto para a Hanjui não tem quase nenhuma. Nesse caso, a DL160 não existe peça paralela para ela. É uma moto nova, não chegou ainda, então não existe. Para a Titan, já tem peça paralela de tudo que você imaginar, em qualquer lugar que você chegar. Então a gente tem que considerar isso também. É o preço de revenda, também as peças paralelas, porque se der algum problema, quebrar a moto ou quebrar a carenagem, qualquer coisa que possa fazer com a moto, você vai ter no Mercado Livre, em qualquer loja, você vai encontrar peça para ela. Já para a DL160, não. Quebrou alguma coisa, você só vai encontrar na concessionária. E talvez nem tenha na concessionária, tenha que pedir ainda e demora para chegar. Então é isso que você tem que levar em consideração antes de comprar a moto. O preço, a DL160 está em vantagem, pelo menos aqui na cidade de São Paulo. Está um pouquinho mais barato do que a Titan 160. Isso em média, valor médio, né? Porque tem Titan 160 que é vendida a 25 mil, mas tem abaixo de 25 e tem lugares que é a mais de 25 também. Eu coloquei a média de 25 mil aí porque foi o que eu encontrei. Eu encontrei de 23 mil e alguma coisa e encontrei de 26 mil também da Titan. Enquanto a DL160 eu encontrei de 23 mil aqui em São Paulo, né, 23.500, e encontrei também 28 mil lá em Belém do Pará. Então vamos ver daqui para frente, porque muitas concessionárias não colocaram o preço ainda, mas vão colocar à medida que as motos forem chegando, e aí vão disponibilizar o preço para a gente ver
como é que vai ficar nas outras regiões, nas outras concessionárias e qual é a média de valor. Eu acredito que para ela competir aqui no Brasil, ela tem que vir com preço abaixo dos 23.500, nessa faixa, 23.500, porque aí ela fica em alguns lugares o mesmo preço da Honda e em outros lugares até mais barato um pouquinho da Honda. Na verdade, ela deveria vir com preço bem menor do que o da Honda, isso é verdade, porque a Honda ela já tem um mercado, ela domina 65% do mercado brasileiro ou mais, né? Ela tem mais de 1.200 concessionárias, ela tem uma rede grande de empresas que fabricam peças paralelas. Então ela tem tudo, ela tem o mercado completo. E a Hanjui que está chegando, chegou há pouco tempo, né? Está começando com essas motos agora, que fez esse lançamento agora, certamente tem que vender a moto mais barato para competir, né? Para ganhar mercado. E para vender mais barato teria que ser na faixa de 22.000, 22.500. Mas como vai fazer isso se o preço público sugerido já saiu de 21.470. Ainda vai colocar mais o frete e mais o ágio. Ela não vai sair por menos de 22 mil. O interessante é que ela ficasse nesse valor de 22 mil para competir, para bater de frente com a Honda, porque é a moto que mais se aproxima aqui dela, é a Titan. Ela é praticamente igual à Titan. Vou fazer um comparativo com a moto da Yamaha, vou fazer um comparativo com a moto da Dafra, vou fazer um comparativo com a Storm 200 também. Mas até o momento, a moto que mais se aproximou dela, que é praticamente igual em tudo, é a Titan 160, com pequenas diferenças. Por exemplo, a Titan 160 ela não tem o freio a disco traseiro ABS. A outra diferença, a Titan 160 ela tem 2 amortecedores normais traseiros, enquanto a DL 160 ela tem um amortecedor monochoque. O restante é praticamente igual em tudo, em dimensões, em suspensão, altura, largura, em qualquer coisa que se for comparar as motos, elas vão ser praticamente iguais. Até o motor não faz diferença nenhuma, tanto faz o motor de um como o motor da outra. O que vai fazer diferença é a eficiência de cada motor, né? O que a Honda coloca, a qualidade que ela constrói aquele motor, junto com o que a Hanjui, que é a Suzuki Hanjui, né, coloca e a qualidade que ela coloca naquele motor também. Isso vai fazer diferença. Mas em termos de especificações, eles são exatamente iguais. Mas sabemos que quando coloca as duas motos na estrada, a velocidade final, a Titan ganha. Quando coloca as duas motos na estrada para torque, a Titan também ganha. Por quê? Porque a eficiência de construção da moto da Honda é melhor do que a da Suzuki Hanjui. Então a gente só percebe essas diferenças quando está andando na moto, né? Eu já andei nas duas e eu vi que o torque da Titan é maior e a velocidade final também da Titan é maior. Aí vale para você que vai comprar a moto, né? Se você gostou do visual da moto, de um ou de outro, você acaba escolhendo por causa do visual. Outras pessoas vão escolher por causa do preço, né? E muita gente vai escolher pelo pós-venda, pela quantidade de peças paralelas, pela revenda. Tudo isso tem que se levar em consideração. Então tá aí o comparativo das duas motos e cabe a você agora escolher qual moto você vai comprar. Para aquele que é rondeiro raiz, isso aí não precisa nem assistir esse comparativo, porque ele já sabe, ele vai comprar a Honda. Mas para aquele que vai comprar a moto ainda que não tem a Honda no coração, nem a Suzuki no coração, esse vai escolher um desses fatores: revenda, preço, visual da moto e outras coisas que você leva em consideração. Mas o comparativo está feito, agora você escolha qual das duas motos é melhor para você. Deixa aqui nos comentários. E por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda e ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Um beijo no coração, fique na paz e até mais. Tchau!